Essa semana específica em que nós estamos vivendo agora, aliás, iniciando hoje até o sábado que vem, acontece em toda a divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma semana de reavivamento espiritual focada no tema da mordomia. O título da semana é Buscando em Primeiro Lugar o Reino. E foi pensando nessa semana especial que nós estamos tendo em toda a divisão sul-americana que foi preparada a mensagem dessa manhã. E eu queria já aproveitar também e fazer um convite para você. Você vai receber, através da lista de transmissão da nossa igreja, um link para você assistir a programação durante a semana. Vai ser um programa muito especial, apresentado por oradores especiais, com mensagens profundas e de crescimento espiritual. Então não deixe de assistir, participe do programa, assista, marque na sua agenda e com certeza a sua vida vai ser grandemente abençoada. Eu confesso para vocês que mudei muito assim do meu conceito acerca do assunto da mordomia no seminário. Eu tive um excelente professor, que foi o pastor Valdecir Lima, aquele mesmo que compôs O Melhor Lugar do Mundo, aquelas músicas bonitas que a gente canta aqui. E ele é uma pessoa assim, muito espiritual, e ele apresentou o tema assim, de uma forma que me encantou. E hoje eu tenho um amor, um carinho especial por esse assunto da mordomia. E eu quero hoje compartilhar algumas ideias acerca disso com vocês. Quando a gente fala sobre mordomo, o que é ser um mordomo? Um mordomo, a Bíblia fala que nós somos mordomos de Deus. Um mordomo é aquele que recebe a incumbência de seu senhor de ser o administrador das coisas. É ele que administra as casas, as propriedades, as riquezas, as terras, o gado, os animais. É ele que administra tudo para o seu senhor. E ele deve prestar conta da administração que dá. Quando o mordomo se esquece de que o dono de tudo não é ele mesmo, ele trai o seu senhor. E quando ele deixa de administrar as coisas que o seu senhor lhe confiou de maneira correta, de maneira fiel, ele se torna um mordomo infiel. Jesus até conta uma parábola, sobre o mordomo infiel. Nós não vamos falar dessa parábola hoje. Mas é pensando nisso que eu preparei o tema, como eu disse para vocês, e o título dessa manhã, do tema dessa manhã, é a oração que Deus atende. A oração que Deus atende. Eu sei que muitas vezes nós trazemos um questionamento na nossa mente. Será mesmo que a oração funciona? Se a oração funciona, por que é que a gente continua vivendo a nossa vida tão preocupados, tão cheio de coisas na cabeça como a gente vive? Existem alguns textos bíblicos, a gente até ouviu uma historinha de um deles agora, cantamos também sobre ele, que se eu perguntasse para vocês, vocês me diriam de cor. Quer ver um exemplo? Eu vou falar uma parte do verso e vocês complementam, tá bom? Olha só. O Senhor é meu pastor. Olha aí, vocês sabem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente cantou, a gente viu a historinha. Mas eu pergunto para você, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, por que às vezes parece que nos falta tanto? O que é que está acontecendo com a gente? Por que a gente continua vivendo uma vida tão preocupados como a gente vive? Conta-se uma história que uma vez um amigo chegou para o outro, ele estava extremamente preocupado. E ele chegou para mim e falou assim, rapaz, eu estou cheio de preocupação na minha cabeça. Eu não sei mais o que fazer, minha vida está assim de cabeça para baixo, é preocupação a todo momento. E o amigo falou assim, rapaz, mas deixa de ser bobo, faz igual eu. Falou assim, como assim? O que você fez? Olha, vou te contar o segredo. Eu contratei uma pessoa para se preocupar por mim. Outro falou, contratou uma pessoa para se preocupar por você? Foi, contratei. Fiz uma entrevista lá, encontrei uma pessoa, ofereci um salário de 10 mil reais por mês, e agora não me preocupo com mais nada. Toda vez que vem alguma preocupação na minha mente, eu conto para ele anota na agenda dele, e ele que se preocupa, e eu estou vivendo minha vida tranquilo, livre de preocupações. E o amigo olhou intrigado com aquilo e falou assim, mas você fez isso mesmo? Fiz. Aí o amigo falou, mas eu estou preocupado com uma coisa. O que você está preocupado? Como que você vai arrumar os 10 mil para pagar esse rapaz aí todo mês? Ele falou assim, pois é, essa é a primeira coisa que ele tem que se preocupar.
Seria bom se fosse fácil assim, né? Mas existem outras maneiras que nós podemos usar para resolver as nossas preocupações. E de acordo com a Bíblia, a maneira mais eficaz é através da nossa oração. Mas como eu disse para vocês, se Jesus disse que Ele é nosso pastor e nada nos faltará, por que é que parece que nos falta tanto? Eu quero conversar com vocês sobre isso e falar sobre qual é o tipo de oração que Deus sempre atende. E para que a gente entenda o que a Bíblia fala sobre isso, eu vou usar 3 histórias bíblicas para a gente ilustrar isso. Vamos fazer assim? Então pega a sua Bíblia aí e vamos ver a primeira história aqui, o primeiro personagem. Está lá no livro de 1 Crônicas. Não é 1 Crônicas, tá? Isso aqui não é aula de português, mas vale ressaltar que é o primeiro livro das crônicas. 1 Coríntios é porque é a primeira carta aos Coríntios, tá? 1 Crônicas, capítulo 1. E eu quero que você observe ali o início do livro das crônicas. Olha só. Se você olhar ali, você vai ver que todo o capítulo 1 contém uma lista enorme de nomes atrás de nomes. Começa com Adão. E aí você vai continuando lendo e tem uma lista, vira a página aí da sua Bíblia, vai lá para o capítulo 2. Você vai ver que no capítulo 2 continua. E se você for para o capítulo 3, você vai ver que no capítulo 3 a lista continua. E você chega no capítulo 4 e a lista continua e vai mais alguns capítulos à frente. E eu confesso para você que o livro das crônicas é um livro em que muitos de nós, quando estamos realizando o nosso estudo bíblico lá, da nossa lista de estudo da Bíblia anual, quando você chega em crônicas, você é fortemente tentado a desistir. Fala para mim se não é verdade. Tem gente já dando risada aí que eu estou vendo, viu? Eu não enxergo o sorriso, mas eu vejo o olho rindo, viu? A gente chega em crônicas e a gente desiste, porque é tanto nome atrás de nome. E são nomes que parecem, a princípio para nós, completamente irrelevantes. Que parecem não fazer diferença na nossa vida, a não ser pelo fato de que nós sabemos que são povos da descendência de Deus. Mas fora isso, não fazem diferença para nós, nessa lista tão grande aqui. Mas, quando você chega no capítulo 4, leia ali, por exemplo, verso 1. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. E a lista continua aí. São pessoas que a gente não conhece. Você sabe quem foi Ur, Sobal, Esrom, Carmi? Eu não sei. Você provavelmente não sabe também. Por que essa lista está aqui? Mas o que me chama a atenção no capítulo 4 não é isso. O que me chama a atenção no capítulo 4 é que há uma coisa aqui, há um detalhe especial nesse capítulo que nós devemos parar para prestarmos atenção. Se você chegar ali no versículo 9, você vai perceber que há uma quebra na sequência que parece interminável nessa lista de nomes. Quando você chega no verso 9, está escrito assim: foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Eu quero que você observe que algo fez com que o historiador parasse a narrativa interminável de nomes e citasse essa história de Jabes. É como se no meio da história ele parasse e dissesse assim, espera aí um pouquinho. Existe um negócio aqui sobre esse camarada chamado Jabes que você precisa saber. E ele para a lista. E no verso 9 e no verso 10, em 2 versos apenas, ele conta a história desse tal de Jabes. Se você pegar sua Bíblia aí e ler de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar mais nenhuma referência bíblica sobre Jabes. Tudo que a Bíblia diz sobre Jabes são esses 2 versos aqui. E tudo que nós sabemos sobre Jabes é que Jabes fez 4 pedidos para Deus. 4 pedidos que nos parecem, a princípio, completamente, quem sabe, egoísticos, egocêntricos. Olha lá o que diz o verso 10. Ele diz assim, fez 4 pedidos. Verso 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, primeiro pedido, Deus, me abençoe muitíssimo. Ele pediu para que Deus o abençoasse. Em segundo lugar, olha o segundo pedido ali. Alargue as minhas fronteiras.
Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, eu quero ter mais influência sobre as pessoas. Eu quero que expanda o meu território de influência. Eu quero ter mais alcance. Eu quero ser uma pessoa que realmente conte, que faça a diferença na sociedade. E aí ele vai para o terceiro pedido. E o terceiro pedido soa quase como uma condição. Ele diz assim: que a tua mão esteja sobre mim. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, eu não quero a tua bênção, eu não quero que se expandam as minhas fronteiras, que eu tenha mais influência sobre as pessoas, se a sua mão não estiver sobre mim, se o Senhor não estiver conduzindo o meu caminho. E ele termina com o quarto pedido, dizendo: faze, ó Deus, que do mal eu não seja atingido. São 4 pedidos simples, que é possível que muitos de nós aqui já tenhamos feito esses pedidos para Deus. Parecem pedidos comuns, mas o final do verso 10 traz para nós uma informação completamente relevante. Porque o verso 10 termina dizendo assim: e Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. E talvez você possa se perguntar assim: e daí? O que é que eu tenho a ver com isso? Jabes pediu, Deus atendeu, ponto final. Esse é o fim da história de Jabes. Eu não sei mais nada sobre Jabes. O que é que o autor parou para me dizer isso aqui? O que isso tem de importante para a minha vida? Mas há uma palavrinha aqui na história de Jabes, que se nós prestarmos atenção nessa palavrinha, ela vai mudar completamente o nosso entendimento desses 2 versos. E nós vamos entender por que o autor colocou essa história aqui. A palavrinha está no verso 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A raiz da palavra ilustre é iluminado, esplendoroso, cheio de glória. É como se na palavra hebraica estivesse dizendo assim, que tudo que Jabes pediu para si, ele pediu para iluminar a vida das outras pessoas, para compartilhar com as outras pessoas. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, me abençoe porque eu quero ser uma bênção para os outros. Senhor, expanda as minhas fronteiras, abra as oportunidades para mim, de negócios, de trabalhos, porque eu quero que através dessas oportunidades que o Senhor me dá, eu consiga levar a essas pessoas o teu amor. E aí você entende por que o pedido termina com aqueles últimos 2. Ele diz assim: mas eu não quero nada disso, se a tua mão não estiver sobre mim. Eu não quero ser abençoado, e eu não quero ter a minha influência estendida, se o Senhor não estiver conduzindo o meu caminho. Porque tudo que eu estou pedindo para Ti, ó Deus, eu estou pedindo para repartir, e para devolver em louvor e gratidão a Ti. E ele termina seu pedido dizendo: e faze com que eu seja preservado do mal. Senhor, não me permita usar aquilo que o Senhor me deu, como uma dádiva, para as coisas ruins. Me ajude a usar para a glória do teu nome. E aí a Bíblia diz, na sequência, que Deus atendeu o pedido de Jabes. E sabe por que Deus atendeu o pedido de Jabes? Porque ao contrário do que quem sabe nós tenhamos pensado a princípio, o pedido de Jabes não foi um pedido egoístico. Jabes não pediu nada para si, ele pediu porque queria compartilhar. Jabes era um mordomo fiel de Deus. Ele entendeu que tudo que ele tinha, que tudo que ele possuía, que seus dons, seus talentos, suas propriedades eram de Deus e deviam ser usados para a glória de Deus e em benefício das outras pessoas. E é por isso que a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes, porque orações assim, Deus se compraz em atender. Deus está aberto para responder os pedidos daqueles que chegam a esse entendimento, a essa conclusão. Vamos para a segunda história. Estamos em 1 Crônicas, 2 Crônicas agora. Não 2 Crônicas, segundo. Se você ler aí até o título do livro, vai estar escrito lá, o segundo livro das crônicas, tá? 2 Crônicas, quase que eu que erro agora. 2 Crônicas, capítulo 1. Essa história aqui, diferente da primeira que a gente viu. A primeira que a gente viu, um ilustre, mas um ilustre desconhecido. Essa segunda história não. Essa segunda história é de um personagem muito conhecido. Alguém que tinha sangue real.
a promessa do trono, Salomão. E há algumas coisas aqui na história de Salomão que me chamam muito a atenção, e eu quero compartilhar com vocês também. Lembre-se, qual é a oração que Deus atende? E no verso 7, a Bíblia diz que Deus aparece para Salomão. Diz assim, ó: naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Você conhece a história. Eu pergunto para você, se Deus aparecesse para você, como apareceu a Salomão, o que você pediria para Deus? Eu não posso dizer o que você pediria para Deus, mas eu tenho registrado aqui na Bíblia o que foi que Salomão pediu para Deus. E está no verso 10. Leia comigo o verso 10. Diz assim: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Salomão pede para Deus sabedoria e conhecimento. Agora pense comigo aqui, ó. Quanta coisa nós podemos fazer com sabedoria e conhecimento? Muita coisa. Sabe por quê? Porque se eu tiver mais conhecimento, se eu tiver mais sabedoria, eu vou saber conduzir minha empresa de maneira melhor, eu vou lucrar mais, eu posso ter mais influência na sociedade, eu posso me tornar uma pessoa mais rica. A grande realidade é que nessa sociedade consumista, moderna que nós vivemos, o que as pessoas mais buscam é conhecimento, é sabedoria. Mas com qual objetivo? Com o objetivo de expandir suas posses, com o objetivo de expandir sua influência pessoal, de ganhar mais prestígio das pessoas, de ganhar mais prestígio da sociedade. Esse é a grande mola propulsora daqueles que hoje vivem na sociedade moderna. Querem sim sabedoria e conhecimento, mas querem para si, querem para ser um diferencial nesse mundo competitivo dos negócios em que nós estamos constantemente vivendo. Mas me chama a atenção o pedido de Salomão. É como se Salomão tivesse assim: Senhor, eu quero sabedoria e eu quero conhecimento. Mas Senhor, sabe por que eu quero sabedoria e conhecimento? O verso diz: é para que eu saiba conduzir-me à testa do teu povo. Senhor, o Senhor está me colocando como o rei desse povo. E Senhor, eu me reconheço completamente indigno de reinar sobre esse povo. O teu povo é um povo carente, o seu povo é um povo necessitado, um povo que precisa de um rei segundo o seu coração. E Senhor, isso eu sou incapaz de dar por mim mesmo. Por isso, Senhor, me unja com o teu Espírito, me capacite com sabedoria, com conhecimento, e aí eu poderei ser para o teu povo aquilo que o Senhor gostaria que eu fosse. E tudo aquilo que o Senhor me der, eu vou receber para repartir com as outras pessoas. Eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para repartir. E quando Deus ouve o pedido de Salomão, a gente sabe que Deus, Ele é onisciente, e Ele já sabia do pedido de Salomão, mas se nós fôssemos humanizar a atitude de Deus e colocar Deus como a figura de um pai, Deus provavelmente se espantaria. E parece nas palavras de Deus, no verso 11, que Deus se espantou. Deus falou assim: Salomão, quer dizer então que você não me pediu nada das coisas que os seres humanos sempre me pedem? Você não me pediu riqueza? Você não me pediu honra? Você não pediu a morte dos seus inimigos? E você não me pediu vida longa? Coisas essas que a nossa sociedade contemporânea vive constantemente em busca. Mas você não me pediu nada disso, Salomão. Quer dizer que você me pediu sabedoria e conhecimento e ainda não é para você. É para dividir com o meu povo, para ser um juiz reto, um juiz fiel, um rei verdadeiro. Salomão, então já que esse é o pedido do seu coração, já que aquilo que você pediu para mim, você não pediu para você, você pediu em prol dos outros, então eu vou te dar o que você pediu. E no verso 11, Deus diz para Salomão: Salomão, eu vou te dar sabedoria e conhecimento, mas não vai parar aí. Como você não pediu para você, eu vou te dar sabedoria e conhecimento, mas vou te dar também riqueza, vou te dar poder, vou te dar influência e vou te dar honra, como a nenhum outro rei eu já dei na história da humanidade, nem antes de você e nem depois de você. E
todos saberão que eu fui com você, porque os pedidos que você fez, você não fez para si, você fez para glorificar o meu nome e para benefício das outras pessoas. E Deus atende. Quando você percebe que você é um mordomo de Deus, que o que Deus dá para você, Ele dá para você repartir, aí Deus pode te abençoar. Há um processo envolvido na resposta do pedido de Jabes e na resposta do pedido de Salomão. Jabes fala: Senhor, alargue as minhas fronteiras, aumente minha influência, porque eu quero ser uma influência positiva para as outras pessoas, para levar o teu amor para as outras pessoas. Senhor, me dê sabedoria, me dê conhecimento, não para mim, mas para que eu possa usar a sabedoria e o conhecimento que o Senhor me deu para benefício dos outros. E aí Deus atende, e aí Deus responde à oração, e aí Deus se alegra com a atitude do ser humano, porque o que o ser humano está fazendo nesse caso, não é o que a filosofia hoje, do mundo atual, prega. Nós vivemos numa sociedade de uma filosofia humanista, materialista, onde se busca como maior prazer e sentido da vida a aquisição de bens próprios, para o conforto próprio, mas a filosofia de Deus não é essa. A filosofia desse mundo está invertida. A filosofia do reino de Deus é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Vamos para a terceira história? 1 Samuel. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1. Terceira história. 1 Samuel, capítulo 1. História de Ana. Enquanto você abre, eu quero só fazer um comentário aqui. Vocês estão percebendo que a nossa igreja está ficando aqui agora com um som melhor? Até alguns sábados atrás parecia até difícil ouvir às vezes o som, porque reverberava nas paredes e tudo mais. Sabe por que isso está acontecendo aqui? Sabe por que a gente tem essa igreja? Porque existem pessoas que são mordomos fiéis de Deus, que entendem que aquilo que receberam de Deus, não receberam para gastarem egoisticamente, unicamente em benefício próprio, mas porque receberam como mordomos de Deus para repartir. Isso aqui tudo, é fruto da doação de você que é fiel a Deus. Continue dedicando seus dons, seus talentos, aquilo que você é para Deus, porque Deus quer não os seus recursos, Ele quer você. O recurso é uma consequência da entrega do seu coração. Mas vamos continuar com a nossa fidelidade. E logo, daqui a alguns dias, nós vamos chegar aqui no sábado e vai estar completa essa nossa obra aqui da acústica. Amém? Vamos então para a terceira história, a terceira pessoa, Ana. Você sabe que Ana, ela foi uma mulher muito sofrida. A Bíblia diz que Ana era casada com um homem chamado como mesmo? Quem lembra o nome do marido da Ana? Eucana, um bom nome aí para você dar para o seu futuro filho aí, né? Eucana. E Eucana era casado com Ana, Ana era estéril, não tinha filho, e naquela sociedade isso era muito cobrado. O que Eucana fez? Ele arranjou uma segunda esposa. Como que era o nome da segunda esposa? Penina, outro nome aí que você pode dar para sua filha, fala, Penininha, né? Ficaria o diminutivo, né? Penina não se tornou apenas a segunda esposa, Penina se tornou também uma rival, uma pessoa que atormentava constantemente o caminho da Ana. A Bíblia diz que todos os anos que eles desciam para Jerusalém, Penina ia atormentando a cabeça de Ana, pelo fato de Ana não poder ter filhos. E Ana chorava, se angustiava. E diz o final do verso 8 que o marido não entendia. Ele dizia assim: Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Mas aquilo não era suficiente para Ana. Ana queria ter um filho. E a Bíblia diz que todos os anos ele descia para o templo. E num determinado ano, Ana foi junto. E diz a Bíblia que Ana estava completamente arrasada, angustiada. Ela se ajoelha na frente do templo, começa a chorar, rasgar o seu coração para Deus, porque ela não suportava mais a angústia que ela estava passando. Ela tinha problemas graves por causa de um único fator: ela não tinha filhos. E ela era atormentada por causa disso. E diz a Bíblia que ela chora, se angustia, cai em lágrimas, seu coração está dilacerado diante do templo.
E no capítulo 1 aqui de 1 Samuel, diz que ela apenas mexia os lábios, mas não saía nem som de tão angustiada que ela estava. E lá numa coluna do templo, assentado, estava o sumo sacerdote Eli. Quero que você imagine aquele senhor de barba branca, cabelo branco, sentado na entrada do templo, observando os adoradores que se aproximavam. Ele olha aquela mulher, ela começa a chorar, ela se joga no chão, ela está angustiada. E diz o verso 14 que Eli não aguenta aquela cena. Ele se aproxima dela e fala assim: mulher, retira de ti o teu vinho. Como você tem coragem de vir ao templo, o lugar sagrado de Deus, embriagada desse jeito? E às vezes a gente julga, né, amigos? E a gente comete julgamentos errados. E a resposta de Ana foi: não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu sou uma mulher cheia de problemas, Eli. E os meus problemas se resumem a um. Eu sou uma mulher estéril, eu não tenho filhos. E ela abre seu coração para o sacerdote. Ela chora, ela compartilha de sua angústia. E compartilha com tamanho clamor, com tamanha angústia de coração e de espírito, que aquilo comove o coração do velho sacerdote. E a Bíblia diz que o idoso sacerdote olha para aquela mulher e diz as palavras hebraicas: Tzechale Shalom, Ana, vá em paz, porque o Deus de Israel te dará o que você pediu. E se você olhar aí o verso 18, esse verso me impressiona muito, porque diz assim, a metade do verso 18 para frente: assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Que coisa interessante! Ana ainda não havia recebido a resposta da sua oração. Ela não tinha o filho em suas mãos, mas ela conseguiu, a partir daquele momento em que entregou tudo nas mãos de Deus, ouviu uma palavra de conforto do servo de Deus, ela conseguiu se levantar e feliz ir para sua casa, mesmo sem ter ainda o cumprimento da promessa. É impressionante o conforto que Deus nos traz através da confiança gerada por meio da oração. Você pode confiar em Deus, você pode viver uma vida mais feliz, uma vida menos preocupada, se você se entrega sem reservas a Deus. E Ana naquele momento entregou nas mãos de Deus. Você sabe a história. Ela voltou o caminho daquela vez feliz. E Ana concebeu. Teve um filho. Como se chamava o filho de Ana? Samuel. Sabe o que significa a palavra Samuel em hebraico? Ela pode ser traduzida de duas maneiras para o português. Pode ser traduzida: do Senhor o pedi, ou um presente recebido do Senhor. Ela reconheceu que a dádiva que ela tinha em seus braços era de Deus, que Deus havia dado para ela. Mas existe algo na história de Ana que eu não consigo entender. Ana queria um filho. Ela chorava todos os anos pelo filho. E quando ela tem o filho, e o marido está descendo para Jerusalém, ela diz assim: Eucana, dessa vez eu não vou com você. Eu só vou de novo quando meu filho desmamar. E amigo, quando o tempo passa, e chega no ano em que o pequeno Samuel estava desmamado, a Bíblia diz que Ana pega Samuel, aquele que era o objeto de suas orações, aquele que era o fruto das suas lágrimas, aquele que era o resultado do seu clamor angustioso diante de Deus. Ela pega aquele menino, chega na frente do templo, chama o sacerdote Eli e fala: Eli, lembra que eu tinha orado para ter um filho? Está aqui o meu filho, o nome dele é Samuel, é o meu presente de Deus, Deus me deu e eu trouxe aqui para devolver para Deus. Amigos, eu não consigo entender. Ela não queria um presente e Deus não deu. E quando ela recebe, ela não queria para ela. Eu só consigo chegar a uma conclusão. O que Ana queria não era simplesmente um filho, amigos. O que Ana queria era receber uma dádiva de Deus para devolver a Deus como uma oferta de gratidão. E Deus se alegra disso. Deus se compraz com aquelas pessoas que chegam a esse entendimento, que entendem que tudo que tem, que tudo que possuem, pertence a Deus e que deve ser usado para a glória dEle. E amigos, que bênção foi Samuel para o mundo! Quantos de nós já fomos abençoados grandemente pelas histórias de Samuel?
todos nós que estamos aqui, mas porque Ana entendeu que Samuel não era dela, e o que ela havia pedido para Deus, ela não pediu para si, ela pediu para repartir em benefício das outras pessoas, e para devolver para a glória de Deus. E Deus ficou tão feliz com Ana, tão feliz. É como se Deus tivesse olhado para Ana assim e falado: Ana, você me pediu há tanto tempo esse filho, e eu te dei. E quer dizer que você só queria o seu filho para você ter algo para dar para mim? Você está me dando como presente o filho que eu dei para você? Então é o seguinte, Ana, eu vou te abençoar ainda mais. Você não vai ter só esse filho não, você vai ter ainda mais 5 filhos, porque eu sei que os outros 5 filhos você também vai dedicar para mim. E Ana foi abençoada, e ela teve mais 5 filhos, para a honra e glória do nosso Deus, porque Deus, queridos amigos, se compraz em abençoar aqueles que chegam a essa compreensão do que é viver para a glória do reino de Deus, do que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E talvez você se pergunte assim: mas por que é que Deus respondeu a oração de Jabes? Por que é que Deus respondeu o pedido de Salomão? Por que é que Deus atendeu a oração de Ana? E por que é que Deus não atende a minha oração? O que está acontecendo comigo? Por que que Deus não aparece para mim como apareceu a Salomão e disse: olha, e diz, peça-me o que você quiser que eu te darei? Mas deixa eu te contar algo. Deus já apareceu para você hoje, e fez o mesmo convite, a mesma oferta, que fez a Salomão literalmente. Sabe onde está essa oferta? Está em Mateus 7,7, eu vou provar para você que você sabe de cor, não é nem para abrir. Lá de Jesus disse assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrai. É a mesma oferta ou não é? Sim ou não? É do mesmo Deus ou não é? Sim. E aí talvez você fale assim: mas pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Senhor, então por que que eu estou pedindo e não está se abrindo? Por que que as coisas não estão acontecendo? Por que que eu estou clamando noite após noite e eu não estou vendo o resultado da minha oração? Não tem nenhum lugar na Bíblia onde a Bíblia fala sobre aquele que pede e que não recebe? Tem. Abre sua Bíblia lá em Tiago 4. Vão ser os últimos versos que nós iremos ler. Mas é importante isso aqui para nós fecharmos o nosso entendimento. Tiago capítulo 4. Lá para o final da Bíblia. Depois do livro de Hebreus. Tiago 4. Olha ali, Tiago 4. Leia comigo ali o finalzinho do verso 2. O verso 2 termina assim, ó: nada tendes porque não pedis. Por que que a gente não tem as coisas? Porque a gente não pede. É como se Tiago estivesse dizendo assim para nós hoje: se vocês pedissem, vocês teriam, mas vocês não pedem. Deus não vai dar para você aquilo que você não está sentindo falta, aquilo que você não pede. Se vocês pedissem, vocês teriam. E aí talvez você olhe para mim e fale assim: mas pastor, pelo amor de Deus, eu estou pedindo sempre. Se aqui está dizendo para aquele que pede, eu peço e eu não recebo, o que está acontecendo então? Será que não tem alguma passagem bíblica que fale para aquele que está pedindo, mas que não recebe? Tem. Sabe qual? O verso 3. Olha o que diz o verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis o quê? Mal. Pastor, eu peço e não recebo. Por que que eu não recebo? De acordo com a Bíblia, porque você pede o quê? Mal. Se você pedisse bem, Deus atenderia, mas você está pedindo mal. E talvez agora você olhe para mim e fale assim: mas pastor, tudo bem, eu peço e não recebo, porque eu estou pedindo mal. Mas como é que eu vou saber o que é pedir mal? Tem algum lugar na Bíblia que explica o que é pedir mal? Tem. A continuação do verso aí. Porque pedis mal. Para o quê? Para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Amigos, o que é pedir mal? Pedir mal é pedir egoisticamente.
para gastar em seus próprios prazeres. Quer dizer que agora parece que está havendo uma convergência, uma conexão entre as 3 histórias que nós lemos do Antigo Testamento e aquilo que eu estou vivenciando na minha vida hoje. Porque se lá no Antigo Testamento os 3 que pediram e receberam, pediram porque não era para si, pediram porque entendiam que eram mordomos de Deus e que deveriam usar para benefício do outro, a Bíblia está dizendo que muitas vezes nós pedimos e nós não recebemos, porque nós estamos pedindo para gastar em nossos prazeres. E às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente fala assim, mas não é esse o motivo do meu pedido. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Senhor, eu quero conhecimento. Ai, Senhor, me dê conhecimento para eu usar na igreja. Mas na verdade, dentro do teu coração, você não está querendo para usar na igreja. E não tem nenhum problema você ter conhecimento para as outras coisas, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ter consciência de que tudo que você tem, que você é, as dádivas, os dons, os talentos que você recebe de Deus, você recebe para usá-los em benefício intencional da glória do nome do Senhor. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Imagine uma pessoa assim, ó, que ela tem um barquinho de 3 metros, e ela rema, barco a remo, constantemente contra a maré, anos e anos a fio. Chega uma hora que ela não aguenta mais remar, e essa pessoa vira para Deus e fala assim: Senhor, me abençoe, eu não aguento mais remar contra a maré com esse barquinho de 3 metros, me dê, por favor, um motor de 500 cavalos, aí eu vou botar nesse barquinho aqui, eu vou me embora rio acima. E aí Deus olha para essa pessoa e fala assim: de maneira nenhuma eu vou te dar uma bênção dessa. Um motor de 500 cavalos é quase do tamanho de um Fusca. Se eu colocar no teu barquinho de 3 metros, um motor de 500 cavalos, o que vai acontecer com o barquinho? Você vai afundar o seu barquinho. Eu não posso dar essa bênção para você. E aí sabe o que eu digo para você, minha querida irmã e meu querido irmão? Aumente o tamanho do barco. Busque mais comunhão com Deus, amplie seu relacionamento com o céu, abra seu coração amplamente para a entrada do Evangelho. Permita que Deus amadureça a sua fé a tal ponto que no dia em que Deus quiser, Ele tenha condições de te dar um motor de 500 cavalos para você usar no seu barco, que daí não vai mais ser de 3 metros, vai ser de muitos metros a mais, porque você continuou progredindo na sua caminhada com Deus. Use aquilo que Deus já lhe conferiu hoje, com sabedoria, com responsabilidade, administrando fielmente, para que aí sim, Deus possa confiar a você maiores responsabilidades, maiores dons, maiores talentos, maiores recursos, mais amplitude de mente, mais conhecimento. Ele vai alargar suas fronteiras, vai te abençoar, vai te dar sabedoria, vai te dar conhecimento, vai te dar filhos, vai te dar prosperidade, porque aí você vai estar preparado para usar tudo aquilo que Deus te deu para a honra e glória do santo nome dEle. O historiador bíblico parou a narrativa para nos contar sobre um homem que fez 4 pedidos, mas que tudo que ele pediu foi com o objetivo de iluminar as outras pessoas. A Bíblia também para contar a história do homem que recebeu a proposta de Deus e pediu sabedoria e conhecimento não para si, mas para repartir com os outros. E também conta a história de uma mulher que tudo que ela queria era uma família, mas ela não queria uma família para ela queria uma família para glorificar e exaltar o nome de Deus. E Deus se compraz em responder esses pedidos. Essa é a oração que Deus atende, a oração que você faz, buscando o benefício, a honra e a glória do santo nome do nosso Criador e Redentor, e o nosso grande Deus, Jesus Cristo. Amigos, finalizando já essa mensagem, eu não posso terminar sem fazer um apelo especial ao seu coração. Todos nós que estamos aqui, nós temos dons, temos talentos, temos capacidades. Deus confiou às nossas mãos o cuidado de muitas coisas. Talvez você tenha clamado a Deus por outras coisas, mas o que você deve clamar a Deus agora é: Senhor, me ajude a administrar fielmente aquilo que o Senhor já me deu. Me ajude a ser um pai melhor, uma mãe melhor, um profissional melhor, um representante do Senhor onde quer que eu vá.
Me ajude para que assim como foi Jabes, onde quer que eu chegue, eu seja ilustre, eu ilumine a vida das outras pessoas. Me ajude a abençoar os outros com a sabedoria e com o conhecimento que o Senhor me deu. Senhor, me abençoe, alargue as minhas fronteiras, que a tua mão esteja sempre sobre mim e que o Senhor me preserve do mal. Quantos gostariam de, nessa manhã, elevar ao Senhor essa oração de Jabes? Quantos gostariam? Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, nós iremos ouvir uma mensagem musical que fala sobre esse assunto dessa nossa história de hoje. Eu vou convidar aqui o Markson para que venha apresentar essa mensagem musical. Eu quero que você preste atenção na letra desse hino. E se enquanto esse hino é tocado e cantado aqui, você realmente estiver disposto a fazer da oração de Jabes, do pedido de Salomão e do clamor de Ana, os seus pedidos também, eu peço para que você, à medida que essa música tocar, se coloque de pé e no final eu irei orar por você. Sou somente uma criança querendo ser herói, alguém segundo o coração de Deus. Por amor quero servi-lo, mas sinto-me pequeno e sem qualquer valor. Por dentro só a dor, só por isso estou aqui. Senhor meu Deus, um humilde servo seu, ao seu dispor. Apesar de como estou, eu me ponho em suas mãos. Ouça minha oração. Pela graça que há em Cristo, desejo anunciar a mais linda das mensagens, que Cristo irá voltar. Ser usado pelo Espírito é tudo que eu mais quero para mim, Senhor. Viver pro teu louvor, só por isso estou aqui. Senhor meu Deus, um humilde servo seu, ao seu dispor. Apesar de como estou, eu me ponho em suas mãos. Ouça minha oração. Senhor, me abençoe, alargue minhas fronteiras, que sua mão esteja sempre sobre mim e me preserve do mal. Senhor, me abençoe, alargue minhas fronteiras, que sua mão esteja sempre sobre mim e me preserve do mal. Sempre sobre mim, que me preserve do mal. Senhor, aqui estamos como teu povo diante da tua presença,
para elevarmos a Ti, Senhor, a mesma oração de Jabes, a mesma oração de Salomão e a mesma oração de Ana. Senhor, nos abençoe. Senhor, alargue as nossas fronteiras. Senhor, que a Tua mão esteja sempre sobre nós e que o Senhor nos preserve do mal. Amém, amém. Em nome de Jesus, amém.